Defesa Civil Regional fez levantamento dos estragos ocasionados na ANREC em virtude do temporal de ontem à tarde. Casan emitiu comunicado pedindo racionamento de água. Problema em adutora comprometeu o abastecimento durante o final de semana. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Batalha judicial entre Sindicato dos Servidores Públicos e secretário de Criciúma resultou em indenização. E ainda, pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística comprova que cresceu o número de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 18 de dezembro de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Defesa Civil Regional fez um levantamento dos estragos ocasionados na ANREC em virtude do temporal de ontem à noite. A jornalista Morgana Salvador nos traz mais informações. E neste domingo, muitas cidades, principalmente no sul de Santa Catarina, acabaram sendo castigadas por um temporal. Eu estou aqui com o Ney, que é coordenador regional do estado, né, Ney? Queria que tu fizesse um balanço para a gente do que exatamente aconteceu e quais são os números, né, que vocês têm até o momento. Boa tarde. É o seguinte, aqui o que aconteceu na nossa região sul de Santa Catarina foi a ação de uma tempestade convectiva. Nessa tempestade convectiva, ela trouxe como efeito muito vento forte e chuva, e pontualmente chuva de granizo. E isso causou alguns danos desde o Rio Grande do Sul até o nosso estado de Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, toda a região sul foi atingida, principalmente a faixa litorânea, se estendendo a área de atingimento toda a Amurel até a região norte do estado de Santa Catarina, sendo que o litoral e a próxima região de Florianópolis são as áreas mais atingidas. Tem número de desabrigados, desalojados? Como é que vocês avaliam essa situação? Desabrigado não temos, né? Nós temos uma família desalojada no município de Sara, onde a residência foi quase que completamente danificada no seu telhado, destelhamento quase que total. E a casa onde eles residiam já era da empresa onde um dos membros trabalhava. Então, a própria empresa se prontificou em ajudar essa família. Não foi preciso uma ação de defesa civil. A própria empresa auxiliou essa família. Então, é o único caso de família desalojada que nós temos. E que, como resultado desse desastre, infelizmente, o registro do óbito na cidade de Forquilinha e o demais foram danos materiais em placas, danos ambientais, árvores quebradas, galhos e a rede elétrica, que foi bastante danificada, muita gente sem energia e até o presente momento ainda continua em pontos isolados sem energia elétrica. E desses danos materiais também que nós temos, está sendo computarizado. Ainda as defesas civis municipais de Forquilinha, Criciúma e Sara estão entregando lonas e, portanto, até esse presente momento não há um número totalizado de residências atingidas. Exatamente como tu falou, tivemos vítimas, infelizmente. Eu acho que nesse momento também serve de orientação e de alerta, né? Então eu queria que tu passasse, né, nesse momento orientação. Apesar de ser clichê e de a gente tanto falar, eu acho que não custa reforçar, né? Isso mesmo, não custa reforçar. E já queria aproveitar o momento e pedir para a população que mande um SMS, é gratuito, 40199, que daí a Defesa Civil vai emitir, né, todos os alertas, todo o estado de atenção na chegada de tempestades, e aí assim você vai buscar abrigos. Esse cidadão, por exemplo, que foi vítima, né, infelizmente, no seu âmbito de subir na casa e de arrumar o seu telhado e proteger a sua família, é um tipo de atitude que a gente não deve tomar no meio de uma tempestade ou logo em sequência, quando está circulando muita atividade elétrica ainda na atmosfera. Portanto, subir em lugares altos, se aproximar de árvores, postes, antenas, placas, são locais que a gente não deve procurar no momento da tempestade. Procurar um abrigo, um lugar seguro, fechado, deixar passar toda a tempestade para depois a gente tomar as medidas necessárias. Como é que fica a previsão do tempo, então, para os próximos dias? Nós temos agora, no dia de hoje, uma temperatura mais amena, ainda funcionando muita umidade, muitas formações de nuvens e a possibilidade ainda de cair alguma garoa, alguma chuva fina. Amanhã o tempo continua assim, com uma movimentação atmosférica de nuvens, com possibilidade ainda de ter
muito pouca, mas pouca chuva ainda pode ter. E começa a esquentar, a partir da manhã começa a esquentar novamente, e as vésperas de Natal e Ano Novo pode estar acontecendo o mesmo tipo de sistema, entrada de frente fria e a movimentação atmosférica com vento forte. Muito obrigada, Ney, pelas informações. Tá aí, então, uma orientação da Defesa Civil para todos os moradores, né, do estado de Santa Catarina e o cuidado que realmente se deve se ter em casos como esse. Morgana Salvador, para o Informe Região. Um problema em uma adutora da Casan fez com que a estatal emitisse um comunicado pedindo racionamento de água em toda a região. A reportagem é da jornalista Morgana Salvador. Desde sexta-feira, os profissionais da Casan buscam encontrar o problema que vinha prejudicando o abastecimento da água na região. Depois de alguns estudos, foi possível identificar que, diante de alguns vazamentos que havia ocorrido durante o dia, havia comprometido a reserva de água tratada. Na verdade, nós costumamos dizer de que não é um problema só que ocorre num sistema integrado de Criciúma. Esse sistema integrado de Criciúma são quase 500 mil pessoas, mais de 1.500 quilômetros de rede. Então, você tem uma somatória de fatores. Nós estamos numa estiagem com a barragem 5 metros abaixo do nível. Nós temos o aumento de consumo natural dessa época, as pessoas fazendo a limpeza das suas casas. Nós tivemos um calor de 40 graus, o que aumenta o consumo, e tivemos na sexta-feira 2 vazamentos significativos que fizeram que os nossos reservatórios diminuíssem o seu nível. Consequentemente, a vazão que nós estávamos tratando era suficiente para abastecer o consumo, mas não conseguimos, de sexta para sábado para domingo, reencher os reservatórios. Isso faz com que nos pontos altos faltam água, e principalmente na Içara. Esta noite, o sistema funcionou perfeitamente, recuperando praticamente já em 80% os reservatórios, e acredito que durante o dia vai se normalizar a situação. Tem alguns pontos que são mais críticos, como a situação do município de Içara, e vão demorar um pouco mais para normalizar o abastecimento. Certamente os pontos mais altos, os pontos aqueles que as pessoas, voltam a insistir, precisam ter a sua caixa d'água. Principalmente quem mora nos pontos mais altos e mais afastados do sistema. É natural que, à medida que se restabelece o sistema, os pontos mais próximos da estação, ou seja, Criciúma, vai ser abastecida antes que Içara. Içara é mais longe do sistema. Consequentemente, é a importância de se ter o seu reservatório. Se você tivesse na residência um reservatório para 2 dias, não sentiria falta de água. Isto é que as pessoas têm que se conscientizar. Apesar da chuva que atingiu a região neste domingo e início de semana, não é suficiente para livrar a região da estiagem, tendo em vista que a barragem do Rio São Bento está 5 metros abaixo da normalidade e serve de alerta para a economia de água que a população deve fazer. Apesar de saber que as pessoas vêm às festas de Natal, de final de ano, é natural que as famílias queiram deixar as suas casas mais bonitas, a calçada, o muro, mas o problema, em função da estiagem que nós estamos vivendo, é economizar água. Isso deve deixar para depois. A economia de água é gastar simplesmente aquilo que é possível que seja feito. Esse que é o grande problema do momento, é a grande recomendação. Vamos economizar e aí nós teremos água para todos. A seguir, batalha judicial entre Sindicato dos Servidores Públicos e o secretário de Criciúma resultou em indenização. Depois das altas temperaturas de ontem, a semana começou com chuva e temperatura amena. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o céu apresentará nebulosidade variada. Porém, os mapas da Epagre-Cirã não indicam possibilidade de chuva no período do dia, apenas à noite, com algumas pancadas isoladas. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 26. Na quarta-feira, o dia amanhecerá ensolarado e entre o final da tarde e o início da noite teremos o registro de chuvas isoladas na região.
A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 26. Na quinta-feira não teremos o registro de chuva, mas o céu estará parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 26. Mesmo cenário de sexta-feira, sol predominando em meio às nuvens e sem chance de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 27. Uma discussão entre o secretário da Fazenda de Criciúma e o Sindicato dos Servidores Públicos foi parar na Justiça. A ação desenrolou e o juiz, que julgou a ação, entendeu que o secretário tinha razão e que, por este motivo, merece ser indenizado. Entenda melhor essa história, esse imbróglio, na reportagem da jornalista Morgana Salvador. Há alguns meses, a Prefeitura de Criciúma iniciou o recadastramento dos servidores públicos que são filiados e fazem contribuições ao Sindicato dos Servidores Públicos, o SISERP. Essa postura foi criticada pelos representantes do sindicato, que entendem que a filiação dos servidores deve ser feita apenas pelo mesmo, já que eles têm o conhecimento sobre a convenção e podem dizer quais os profissionais podem ser amparados pelo sindicato. Houve uma violação do direito sindical por conta da administração municipal. Porque, para a gente, a livre associação é um direito de cada um e cada uma. Então, mandou uma folha, um memorando para todos os locais de trabalho que as pessoas tinham que se recadastrar. Olha, e mandou uma fichinha de recadastramento dizendo que as pessoas queriam ou não continuar afiliadas ao sindicato. Isso não é papel da prefeitura, porque o sindicato tem um estatuto que regulamenta quem pode ou quem não pode estar filiado à entidade sindical. É o estatuto que diz. Então, só a entidade sindical sabe quem são as pessoas que podem filiar ou podem desfiliar. O secretário afirmou na entrevista que o sindicato não respeitou o prazo estipulado pela Justiça para que fosse possível construir a defesa. Sequer o prazo para prestar as informações ao juiz, quando o sindicato, através do seu advogado, fez o pedido de prisão, ainda eu me encontrava no prazo para prestar as informações ao juiz. Então, me parece assim que tentaram induzir o Dr. Pedro Aljor 2 vezes a um equívoco, Mas, por bem, tudo ao final ficou resolvido e ficou esclarecido. Já a presidente do sindicato aponta que o mandado de prisão foi solicitado tendo em vista que o secretário da Fazenda não respeitou uma liminar que determinava o pagamento de todos os servidores que eram contribuintes do SISERP. No dia 1º de novembro, somente as pessoas que realizaram o cadastro, as 762 pessoas, foi que a prefeitura fez o desconto das mensalidades. Aí nós, lógico, em seguida já entramos com pedido de liminar, porque o memorando para nós não tem fundamento. E nós havíamos tentado todo o caminho do diálogo. O secretário, o governo, a procuradoria. Dia 25 ou 26 saiu a liminar do Dr. Pedro, dizendo que realmente esse memorando teria que ser desconsiderado, porque não tinha o direito de fazer a filiação ou não, é da entidade sindical, que foi isso que nós entendemos com o parecer do juiz. E o secretário foi intimado antes do pagamento. Só que no dia 1º de dezembro, novamente, não veio o desconto das mensalidades das pessoas. Segundo o secretário, ao todo 1.020 servidores públicos aceitaram que fosse descontado do salário a contribuição sindical nesse novo recadastramento que o município fez nos últimos meses. Já o sindicato exige que todos os trabalhadores que estão filiados ao sindicato, que ultrapassam os 2.000 servidores, voltem com as contribuições em folha, já que essa foi uma vontade apontada pelos trabalhadores. Está sendo repassado. Até no dia 29 de novembro, o RH nos informou, mandou para a Fazenda e nós informamos no processo, tinham 1.020 servidores que autorizaram o desconto. O que nós estamos dizendo aos nossos servidores e nossas servidoras é isso, nós estamos buscando um direito que é de você. De você o direito de livre associação à sua entidade sindical, que nós entendemos que está sendo desrespeitada. Segundo o secretário, todo servidor que desejar se filiar ao sindicato vai ter o desconto em folha e, na sequência, o município vai encaminhar o valor para a base sindical. Todo servidor que estiver filiado e autorizar o desconto será repassado. Agora, por outro lado, como que a administração vai descontar do salário algo que o servidor mesmo não autorizou?
A seguir, pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística comprova que cresceu o número de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza. O número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, infelizmente, tem crescido no país. Em 2016, foram 25% da população, o que representa mais de 50 milhões de brasileiros vivendo com a renda de até $5,50 por dia, ou seja, R$ 387 por mês. Especialistas atribuem o problema à recessão da nossa economia. Esses e outros dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Especialistas acreditam que a crise econômica teve influência sobre o aumento da pobreza no país. E os números impressionam. 25 milhões de brasileiros estavam vivendo abaixo da linha da pobreza em 2016. Ou seja, 25,4% da população tinha uma renda per capita mensal de R$ 387. Essa é a linha da pobreza estabelecida pelo Banco Mundial para países de nível médio e alto de desenvolvimento. É um verdadeiro exército de pobres e miseráveis. Equivale à população da África do Sul e ultrapassa o total de pessoas que vivem em nações como a Colômbia, Espanha, Argentina e Canadá. Essa divulgação de hoje, ela está fala muito sobre a desigualdade social na nossa população. E esses são recortes de pobreza, muita pobreza. Uma delas é o que o Banco Mundial dá, ou seja, eles consideram as pessoas que ganham menos de $5,5, imagina isso, né? Nos Estados Unidos, $5 dá o quê? Nada, é um McDonald's. E a pessoa ganha menos que isso por mês, que dá em torno de R$ 387, ou seja, seria uma pessoa vivendo com isso mensalmente. Então, quando a gente verifica esse dado, nós temos que 25% da nossa população se enquadra nessa categoria, principalmente na região Nordeste e Norte, é onde tem essa situação mais agravada. A quantidade de crianças que estão na faixa da pobreza ou extrema pobreza também chama a atenção. A pesquisa mostra que 42 a cada 100 crianças estavam vivendo nessa condição. Uma condição que pode prejudicar a trajetória dessa parcela da população e também do país. E a pobreza também tem maior incidência em mulheres sem companheiro e com filho. 64% delas estão abaixo da linha da pobreza. Provavelmente essas mulheres são pessoas de baixa renda, baixa escolaridade, a criação de filhos ou até múltiplos filhos, né, dificulta a inserção no mercado de trabalho. Então, a situação dela só se agrava, o companheiro que não está presente, né? Então, ela é realmente uma mulher que tem muita dificuldade. E existe um quadro ainda mais assustador, quase inacreditável. A pesquisa mostra que mais de 13 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza, com a renda de apenas R$ 133 por mês. Isso significa pouco mais de R$ 4 por dia. É um absurdo. Não tem lógica, não. Impossível. Nem fazendo milagre não dá. Muito difícil. Quem vive assim? Tem alguém? Eu não acredito. Mas o conceito de pobreza pode ter ainda uma definição que supera aspectos monetários, segundo a supervisora do IBGE. Miquela lembra que os dados também medem o acesso da população a bens e serviços que estão relacionados aos direitos sociais. Do total da população, 64,9% tinham restrição de acesso a pelo menos um dos direitos. E mais uma vez, o grupo mais vulnerável, com 81,3%, é o de mulheres pretas ou pardas, sem companheiro e com filho. De acordo com esse conceito, que é mais amplo, 65% da nossa população inteira tem algum nível de restrição. Ou de educação, ou de saneamento, ou de moradia. Então, assim, ainda é mais alarmante, o que mostra que a nossa sociedade precisa muito de políticas públicas, né? Tanto no sentido econômico, como em vários outros aspectos, né? De uma política de moradia decente, uma política de saneamento básico. A gente sabe que em muitas cidades é muito precário. Então, isso é um grande alerta, eu acho, para a nossa sociedade, para os gestores. Você sonha com esse país melhor? Então, todo mundo sonha, né? Porque o nosso Brasil é um Brasil rico, né?
Mas com toda essa política aí, nessa corrupção, é complicado, né? É todo mundo que espera isso, mas com esse valor aí... Difícil sonhar. Difícil, muito difícil. É impossível. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.